Senhor, fala conosco através da sua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Aquieta o nosso coração, aquieta. Aquieta, aquieta. Toda agitação, toda inquietação seja cancelada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda distração, nós damos uma ordem agora, seja cancelada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pega a sua Bíblia, abra comigo em Atos capítulo 10. A partir desse momento, evite se locomover, evite conversar. Você que está com crianças, evite com que eles fiquem agitados, se precisar dar uma saidinha, para que nós possamos ouvir a palavra e ela entrar no nosso coração. Precisamos de um ambiente, amém? Nós precisamos de um ambiente preparado para que Deus possa falar. Muitas vezes nós queremos ouvir a Deus, mas para ouvirmos a Deus precisamos calar as vozes. Deus está disponível. Ele fala: o meu ouvido não está tampado para que eu não possa ouvir, nem o meu braço encolhido para que não possa te salvar. O Senhor está disponível, mas nós não ouvimos o Senhor porque muitas vezes estamos tão agitados, tem tantas vozes dentro de nós, tantas informações, tantas distrações, e nós não conseguimos ouvir a Deus. Só ouvimos a Deus quando nos calamos. Quando o homem cala, Deus fala. Atos capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 36. Amém? Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho das boas novas, ou o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Quero ministrar ao teu espírito nessa noite. Eu sei que Deus vai falar conosco algo que vai ser libertador. Eu quero ministrar nessa noite sobre opressão espiritual. Talvez pouco vocês saibam sobre isso, e hoje Deus quer nos ensinar, nos orientar, para que nós possamos aprender a palavra de Deus. Interessante aqui no final do verso 38, que diz assim: e curando todos os oprimidos do diabo. Existem outros textos que falam sobre opressão, mas interessante que nesse texto especificamente diz: curando os oprimidos. Cura sobre opressão. Nós temos que entender o que é opressão. Existe uma diferença de possessão diabólica, demoníaca e opressão. O que é uma possessão? Uma pessoa, nós somos casas espirituais, todos nós. Quando Deus constituiu o homem, Ele constituiu o homem corpo, alma e espírito. Nós temos o corpo natural, nós temos a alma onde está ligada as nossas emoções, e temos o espírito. Nessa parte espiritual, ou habita o Espírito Santo, ou habita espíritos malignos. Já viu aquela pessoa que fala: eu tenho medo de ir na igreja porque eu tenho medo de cair? Já ouviu isso? Talvez você já falou isso. Por quê? Todas as pessoas são casas espirituais. Então, ou você está cheio do Espírito de Deus, ou você está possuído por espíritos malignos. Há um texto na Bíblia, Samuel, eu não anotei
A referência, então, Samuel vai ter que procurar e colocar, que diz que uma vez a casa sendo limpa, né? O que significa isso? Quando você é liberto, quando você vai numa igreja, quando você ouve a palavra e você recebe uma libertação, aqueles demônios saem do teu corpo. Uma vez a casa sendo limpa, os espíritos, eles vão para lugares áridos, né? E depois eles voltam. E se a casa estiver limpa e desocupada, eles entram e trazem consigo mais 7. Amém? Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Veja só, está na Bíblia. Quando você busca ao Senhor, deixa eu tentar explicar para você. Quando você busca ser liberto, você vai numa igreja, talvez você está buscando uma libertação, e existem espíritos malignos que estão dentro de você. Uma possessão. Eles moram dentro de você, aí está chamando de casa. E você vem à igreja, recebe a palavra, recebe uma oração, os demônios saem. No versículo anterior diz que a casa fica varrida e em ordem. Varrer fala do quê? Limpeza. Houve uma limpeza. E também foi colocado tudo em ordem. Porque quando os demônios estão dentro de uma pessoa, eles sujam a vida daquela pessoa, com doenças, com pensamentos, com medo, com pânico, com todo tipo de pecado, e coloca desordem na vida da pessoa. Mas quando a palavra de Deus entra, quando o poder de Deus entra em ação, aquela casa é varrida. Está falando de uma forma alegórica. Ela é limpa e ela é colocada em ordem. A Bíblia diz lá em Gênesis que a terra estava sem forma, vazia, com trevas, com abismo, mas o Espírito de Deus estava pairando por sobre a terra. Se você sentir na hora da palavra, eu vou te dar uma orientação: cansado, tonto, fique de pé, porque pode ser uma libertação. É só eu pregar sobre libertação, as pessoas começam a cochilar. Isso é espiritual, não é normal. Se você está sentindo sono, levante-se e vai lá para trás, porque o diabo não quer que você ouça a palavra, porque se você ouvir, você vai ser liberto. Se você ouvir, vai acontecer exatamente o que você está lendo aqui. Talvez você entrou aqui, e você fala: eu não sei porque a minha vida não vai para frente. Eu faço tudo, não vai para frente. Nesse caso aqui, o exemplo que eu estou dando é uma possessão. O que é isso? O demônio está agindo dentro da pessoa. Então o que acontece? Quando esse demônio sai, ele se move em regiões espirituais. Presta atenção no próximo versículo, Samuel, fica ligado. Ele vai para regiões espirituais, esses espíritos, e ele não encontrando um lugar para ele repousar, ele volta para aquela casa. Ele sabe, fala comigo, os demônios sabem onde encontrar alguém que eles já possuíram. Ele volta, e quando ele volta, ele encontra a casa limpa, organizada, porém a casa está vazia. Por isso que a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Deixa eu te perguntar: alguém chega na frente da tua casa, encosta no portão, pergunta, o portão está aberto, a pessoa: vamos entrar. Essa pessoa é Jesus. Ele entra, o portão está aberto, mas quando ele chega de frente com a porta de entrada da casa está fechada, ele está dentro da casa ou não? Não. Ele pode limpar a casa, organizar a casa? Não. Ele está dentro do perímetro, do terreno onde a casa pertence, mas não está no interior da casa ainda. Aonde Jesus está na tua vida? Ele está no quintal, ele está na entrada, ele está dentro dos muros, mas ele está lá dentro da casa. Tem pessoas que querem resolver alguns problemas superficiais. Jesus vem aqui
entra aqui, resolve isso aqui. Mas para ele resolver a tua vida, ele tem que estar no centro. Ele tem que estar dentro da casa. E para ele entrar dentro da casa, e o que é a casa, irmãos? O que é a casa? Somos nós. E para ele fazer a obra de libertação, ele tem que estar dentro da casa. Então ele fala: eis que eu estou à porta aí. Sabe quando aquela pessoa te convidou para vir aqui? Era um chamado de Deus batendo na porta do teu coração. Sabe aquela pessoa que manda mensagem para você? Talvez você fale: aquele crente é insuportável, eu vou lá naquela igreja porque aquele crente não para de me mandar mensagem, versículo. É Jesus batendo na porta. É Deus batendo na porta. Porque a Bíblia fala que os anjos não podem pregar, mas as pessoas, Deus colocou elas para pregar. Essa é uma obra que nós fazemos por intermédio de Jesus. Somos mensageiros de Jesus. Então o Senhor bate a porta, porque Ele não é ladrão. Ele não entra se você não abrir a porta. Você tem a chave. Quem tem a chave? Quem tem a chave? Diga eu. Quem tem a chave? Cabe a você decidir se você vai dar para o Senhor ou não. Porque quando Jesus entrar dentro de você, aí Ele não vai só resolver o problema, Ele vai governar a tua casa. Ele vai varrer, colocar em ordem, vai enviar o Espírito Santo, vai falar: a partir de agora, você não faz mais nada do teu jeito, tem que ser do meu jeito. Eu vou ser o governante dessa casa. Então, como muitos não querem ser governados, eles deixam o Senhor na garagem, deixam o Senhor na parte externa. Mas o diabo, diferente de Jesus, os demônios, eles voltam: poxa, essa casa está limpa, está organizada e está vazia. O que eles fazem? E entra. Ou existe uma brecha na sua vida, um pecado, e essa brecha é um acesso. A brecha é como se fosse uma janela sem grade. A brecha é como se fosse uma janela com vidro quebrado, que o ladrão só faz isso aqui, ó. Abre e entra. São brechas, são lacunas na nossa vida que não estão fechadas, porque estamos vivendo uma vida de pecado. E quando isso acontece, o que está escrito ali? Está escrito na Bíblia. Aquele espírito fala: olha, ele dá uma subida talvez, aquela casa está limpa, organizada, desocupada, vamos para lá comigo. Então é só você fazer a conta. Se a pessoa ela tinha um demônio de sensualidade, aquele demônio de sensualidade vai dizer para outros demônios que agem na área da sensualidade: eu e mais 7. Agora você não tem mais um demônio de sensualidade, você tem quantos? Quantos? 8. Então agora essa pessoa se tornou ainda mais sensual, ainda mais propensa à pornografia, ainda mais propensa para ter dificuldade a vencer a sensualidade. Exemplo: ela tinha um demônio que atuava na área do vício, e esse demônio falou: uau, a casa está limpa e desocupada, vamos voltar. Então se tinha um, agora não tem mais um, tem quantos? 1 com mais 7, 8. Vai ser muito mais difícil agora. Quantas vezes mais difícil? Para ela ficar livre do vício. Então cada vez que a pessoa ela vai pedir ajuda, é o efeito bumerangue, ou efeito elástico, e ela volta, ela cada vez está se colocando numa condição pior. Mas eu fui naquela igreja, o pastor orou por mim, a pastora, eu fiquei bem alguns dias, depois parece que tudo piorou. Por quê? A casa estava limpa e organizada, mas estava vazia, porque você não voltou para aprender a como caminhar com Jesus, a como crescer na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você não veio ter comunhão, você não veio crescer na palavra, você não veio ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: sede cheios do Espírito Santo e jamais, quando? Jamais satisfaçam vossos desejos carnais. Jamais andem na carne. Porque quando a pessoa anda na carne e ela ainda não tem o Espírito Santo, ela não foi totalmente liberta, voltam mais 7. Agora uma pergunta básica: se uma pessoa ela tinha
uns 50 demônios. E aí, volta. Qual que é a conta? Faz a conta. Pastor, o senhor está exagerando. Então vai estudar a Bíblia. A Bíblia fala de lugares que Jesus chegou e havia ali uma pessoa que tinha tantos demônios. Está na Bíblia. E ali chegou um lugar onde Paulo estava, e ali vinha uma mulher que havia nela tantos demônios. E ali chegou ele num lugar, e ali havia uma pessoa endemoniada. E Jesus chegou e falou: qual é o nome de vocês? No plural: nosso nome é Legião. Eu não tenho tempo de falar isso agora. Vai estudar depois o que é legião. Legião era um tipo de exército, de estratégia, que vários povos, inclusive os romanos, tinham. E era um número de soldados, que cada um era dividido numa função. E aonde chegava uma legião de exército, chegou aqui Roma, eles vieram com uma legião. O adversário daquele exército já ficava com medo, porque sabia que ali havia vários homens, centenas de homens, habilidosos em vários tipos de artes e áreas para lutar e derrotar. Dificilmente aquele reino venceria. Então quando o demônio se apresenta para Jesus, ele fala legião, quer dizer, existem aqui dentro dessa pessoa inúmeros demônios, espíritos que trabalham e agem em inúmeras áreas da vida dessa pessoa para destruí-la. Quem entendeu? Eu dei uma pincelada, porque eu não vou falar de possessão hoje. Isso é possessão. Então, quando você fala assim, existem duas coisas ruins. Quando você fala assim, eu não vou na igreja porque eu não quero cair. Não necessariamente uma pessoa que cai endemoniada. Ou cai no espírito. Ou pode ser que uma pessoa também, ela tenha demônios e não caia. Não está escrito na Bíblia: todas as pessoas que tiverem possessão, quando orar por elas, elas cairão no chão. Está escrito isso? Não. Pode acontecer? Sim. Por quê? Porque quando a pessoa está sob o efeito de um demônio, ela afeta o físico dela. Às vezes ela fica cansada e ela cai. Ela perde o controle do corpo dela. Mas isso necessariamente não quer dizer que vai acontecer sempre. Eu já orei por pessoas que ninguém percebeu que estava sendo liberta. Ela não fez barulho nenhum, ela não caiu e foi liberta. Isso são ocasiões que pode acontecer ou não. Então isso é uma possessão. Então se você vai na igreja e você tem dúvida se tem problemas espirituais, demônios, não fique com medo de cair ou coisa assim, ou de ser exposto. Porque todo mundo que frequenta a igreja já conhece a palavra e sabe. E tem pessoas que frequentam a igreja que também já passaram por isso e foram libertas. Ninguém aqui é melhor. Você não precisa ter medo disso. Você tem que ficar feliz porque você vai ser liberto. Na dúvida, vá, porque você precisa de libertação. Amém? Então vamos lá. A pessoa foi liberta. Ela aceita Jesus Cristo. Ela batiza. Ela começa a crescer na palavra. O Espírito Santo agora vai morar dentro dela. Uma vez que o Espírito Santo passou a morar dentro dessa pessoa, a casa está ocupada. Não está mais vazia. Ela foi limpa, organizada, e agora ela tem um morador, o Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. A Bíblia fala lá em 1 Pedro que nós somos casas espirituais edificadas em Cristo. Então o Espírito Santo habita em nós. E agora que ele habita em nós, está resolvido todo o problema? Não. Infelizmente não. Porque agora nós não podemos ser possuídos por demônios, ter possessão. Mas nós podemos receber opressão maligna. Diga comigo, opressão. A possessão, o diabo trabalha de dentro para fora. A opressão, ele trabalha de fora para dentro. A opressão seria o inimigo lançando pensamentos e setas na sua mente. Talvez você fale assim, eu nunca ouvi Deus falando comigo. Possivelmente Deus falou com você e você nem percebeu. Mas como que é Deus falar comigo, pastor? É uma voz. Como funciona? Deixa eu te falar.
Possivelmente você já acordou algum dia pensando que tudo ia dar errado na tua vida. Quem já pensou? Você ouviu essa voz até dentro de você, já aconteceu? Já aconteceu de um dia você tá numa boa, tá legal, e de repente vem uma voz assim dentro de você: você não vai conseguir, nada vai dar certo na tua vida, você não é ninguém, ninguém se importa com você. Quem já ouviu? Essa é uma voz maligna. Sabe quem estava falando com você? Não era tua subconsciente, não era o teu cérebro, eram espíritos. O que significa? Que você tem a comunicação espiritual aberta. Todo mundo que tem o Espírito Santo tem a oportunidade do Espírito Santo se comunicar com ele. Quando Deus cria o homem, Ele cria corpo, alma e espírito. Então existe o espírito que habita no homem. Quando o teu corpo morrer, o teu espírito volta para Deus, a Bíblia diz. Então você tem que entender a diferença: o espírito que habita no homem e o Espírito Santo. Está entendendo? Então aqui você está vendo o que? Um aparelho. Mas a tecnologia que faz com que esse aparelho mande uma mensagem para você e ligue, ela é invisível, ela está aqui dentro. E para que eu me comunique com você, é necessário que você tenha um aparelho também, e dentro dele tem a mesma tecnologia. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem corpo, alma e espírito, para que quando Ele colocasse o Espírito Santo dentro do homem, o Espírito Santo comunicasse com o espírito do homem, o homem fosse capaz de receber a mensagem. Entendeu? Então a primeira coisa que você tem que entender: se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você foi liberto, se o Espírito Santo habita em você, você não é diferente de mim. Tudo que você precisa para Deus se comunicar com você, já está dentro de você. Você tem o Espírito, o seu lado espiritual. Deus criou o seu lado espírito, e você tem o Espírito Santo que comunica com o seu espírito. Só que às vezes você ainda não sabe identificar a voz do Espírito Santo. Você não sabe que é o Espírito Santo se comunicando com você. Você pensa que é a tua consciência. Você pensa que é algum conselho que você recebeu lá na tua infância. E é o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, você não sabe identificar, o teu canal espiritual está aberto de comunicação, quando espíritos se comunicam com você. Então esses espíritos falam assim, quando você já acordou logo cedo, já vem do nada no pensamento: vai dar tudo errado, eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. O que é isso? São espíritos malignos tentando oprimir você. Eles não podem morar dentro de você. Eu não posso entrar na casa do vizinho, mas eu posso pegar o lixo e jogar pelo muro. Então ele pega o lixo dele e vai jogando. Se você não está sendo cheio da palavra, não está ouvindo a palavra, edificando a sua fé, você recebe aquele lixo, você recebe aquele dardo. Então, dentro dessa introdução, aqui em Atos 10:38, fala claramente: e Jesus curava os oprimidos pelo diabo. As pessoas eram oprimidas pelas mazelas da vida, pelas suas dificuldades, por pessoas. Elas eram oprimidas por quem? Pelo diabo. De que forma ele oprimia? Lançando o quê? Ideias, sugestões. Uma pessoa que pensa em suicídio, quem está dando essa ideia para ela? Deus que não é, o diabo. A palavra opressão, no grego, no original aqui, para esse texto, para quem estiver anotando ou ouvindo, é domínio, ou exercer senhorio sobre alguém. Então opressão é simplesmente, ele não é um sentimento. Hoje eu estou meio oprimido. O problema é que a gente lidar com questões espirituais como se fossem naturais.
Então a gente fica assim, hoje eu estou meio oprimido, eu não estou muito legal. O que é isso? Não é um sentimento. Primeira coisa, para você vencer o teu inimigo, você tem que saber qual é a natureza dele, a origem dele. E não é emocional. É por isso que tem gente que procura tratamentos convencionais e não resolve o problema. Por quê? Porque o problema, a princípio, é espiritual. Eu estou meio oprimido, estou meio para baixo hoje. O que é opressão? Quando eu falo eu estou oprimido, alguém está exercendo domínio sobre mim. Alguém está exercendo domínio sobre a minha forma de pensar. Alguém está exercendo domínio sobre os meus sentimentos. Uau! Então quando fala, e Jesus curava os oprimidos pelo diabo. Vamos substituir essa parte pela tradução. Seria assim, e Jesus tirava o senhorio que o diabo estava exercendo sobre essas pessoas. Jesus, ele com autoridade e poder, olha lá, com o Espírito Santo e poder. Quem capacitava Jesus? O Espírito Santo, com poder. E ele chegava, ele identificava que o problema daquela pessoa não era dormir mal, não era uma dificuldade, não era uma doença. O problema dela era uma opressão. O que é opressão, irmãos? Um espírito exercer o quê? Domínio e senhorio sobre alguém. Então quando o diabo ele vem, olhe para mim, ó. O que vocês estão olhando para ele? Eu que estou falando aqui. Preste atenção na palavra. Quando o diabo vem, ele quer exercer senhorio sobre você. Então ele quer escravizar você numa mentira. Então ele fala assim, você não vai conseguir. E você fica o dia todo lutando contra aquela ideia. Eu não vou conseguir. Eu não vou ser capaz. Esse problema que eu vou enfrentar vai ser muito difícil. E cada momento que você está enfrentando, parece que a dor é maior. Há uma dor na alma. Há uma dor que dilacera o coração. Porque a opressão, ela provoca dor. No original fala também que ela provoca dor, males. Por quê? Porque você está tendo uma influência de demônios que estão querendo exercer um domínio, um senhorio sobre a tua forma de sentir e pensar. Eu vou dar um exemplo muito simples. A palavra de Deus diz que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Você crê que Deus, Ele é fiel? Você crê na Bíblia, que não é um conto de fadas, é a palavra de Deus? Ele falou, dos teus pecados eu não me lembrarei. Eu lançarei no mais profundo mar de esquecimento. Falou, acabou. Mas você tem dias que levanta e do nada, sabe aquele pecado que você cometeu lá tantos anos atrás? Você nem estava pensando nisso. E de repente você lembra. Quem é que pegou aquele dardo e fez assim? Quem? O diabo. Como ele não pode mais trabalhar dentro, do lado de fora ele tenta jogar dardos, sugestões. Porque se você aceitar, você vai ficar oprimido. E ele vai exercer o que sobre você? Domínio e senhorio. Eu posso ter o Espírito Santo, eu posso ser liberto e ainda assim não usufruir do que Deus tem para mim. Quantos que estão aqui nessa noite, meu Deus, conhece a Bíblia, é crente há tantos anos, tarará, e não consegue usufruir nada. Não consegue permanecer, não consegue ler a Bíblia inteira, não consegue orar, não consegue ser um bom marido, uma boa esposa, não consegue ser uma boa pessoa, não consegue ser bem sucedido. Por quê? Porque foi liberto do passado, porém o inimigo tem exercido senhorio sobre a sua forma de pensar e sentir. E quem exerce senhorio sobre o teu pensamento e tuas emoções, vai influenciar nas suas decisões e nas suas atitudes.
Dificilmente uma pessoa opressa vai obedecer a Deus. Então, olha como o diabo é sujo. Já que eu não posso possuí-lo, para atrapalhar, para impedir que ele ou ela viva o propósito de Deus para a vida deles, eu vou oprimi-los. Quando a gente fala de opressão, logo a gente liga a libertação. Porém aqui em Atos fala que Jesus curava. Porque a opressão, ela provoca feridas. Durante muitos anos, se você ficar oprimido, você se torna uma pessoa depressiva, ansiosa, amargurada. Até mesmo começa a ter doenças físicas, como câncer, como um problema renal, como vários tipos de problemas. Já viu um médico falar assim? Você não tem nada. Quem já viu isso? Fizemos exames, você não tem nada. Mas doutor, eu estou sentindo tudo. Estou sentindo batedeira, estou sentindo isso. O que é isso? A opressão está deixando você doente. E pode ser que pessoas de fato herdem doenças cardíacas, diabetes, tantas outras coisas, por conta de origem de opressão. O que Jesus está querendo dizer? Eu não posso tratar a consequência sem antes tratar a raiz. A consequência da opressão é ficar doente, é ficar ansioso, é ter insônia, é ter problema estomacal, é ter doenças. Agora a raiz desse problema é a opressão. Então, como pastor, eu posso, não quero somente na igreja, tá bom, vou ser curado, glória a Deus. Eu saio curado de uma úlcera no estômago e saio de lá ansioso, inquieto e agitado. Resolveu? Não. Porque o problema está aonde? Aonde estou sendo oprimido. Então eu preciso ter uma cura e uma libertação da opressão. Salmo 72, 12 diz: liberta os oprimidos que pedem socorro. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Deus quer nos libertar de tudo aquilo que o diabo tenta nos oprimir. Talvez o diabo tenta oprimir e dizer para você, não tem jeito. Aquele pecado que você cometeu, aquele lá é imperdoável. Ele está querendo exercer um senhorio sobre os teus pensamentos. Talvez você está evangelizando alguém, discipulando alguém, e você precisa alertar ela disso. Talvez você fale assim, meu Deus, mas eu já orei, essa pessoa não fica endemoniada, mas ela fala que escuta a voz, acontece isso, ela não dorme, o que é isso? Não é uma possessão, é uma opressão. Um crente pode sofrer opressão espiritual? Sim. Deus está dizendo, eu quero libertar a todos os oprimidos, que não tem quem os ajude. Porque Deus sabe como é sofrido a opressão. Salmo 140, versículo 12, diz assim: eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Diga assim: Senhor, toma minha causa, de onde eu tenho sido oprimido, e liberta-me nesta noite, em nome de Jesus. Mateus 11, 28, um texto muito conhecido. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outra versão diz, vinde a mim, os oprimidos. Uma pessoa oprimida, ela se torna uma pessoa cansada e sobrecarregada. Eu tenho que tomar vitamina, eu tenho que tomar mais proteína, eu tenho que ir na academia. Você faz tudo isso, e faça mesmo, porque tem que fazer. Você tem que ter uma alimentação saudável. Eu faço isso, eu faço aquilo. Hoje em dia as pessoas se preocupam mais com a sua saúde, isso é bom. Só que se elas se preocupassem com a sua saúde física, como da mesma forma com a saúde espiritual, não adianta você investir na sua saúde física e não investir na saúde espiritual. Pastor, mas eu durmo e acordo cansado. Pastor, eu faço academia, eu me alimento, eu estou cansado. O que está acontecendo comigo? Possivelmente você pode estar enfrentando uma opressão. Porque o oprimido, ele fica cansado. Ele precisa de alívio. Por que Jesus está falando? Olha aqui para mim. Ele está falando assim, ó, vinde a mim, o oprimido. Ele está querendo dizer assim, ó, você,
aceite a Jesus, é isso? Às vezes a gente tem esse texto, vinde a mim, como um texto evangelístico. Não, tá bom, então ele está falando vinde a mim, deve ser para quem não tem Jesus, para quem não é crente ainda. Ele está falando para todo aquele que está debaixo de opressão. Então, por que ele está falando vinde a mim? Porque o que está sendo oprimido, na área que ele está sendo oprimido, ele está debaixo de um senhorio e de uma influência de domínio que não é de Jesus. Então Jesus está falando, olha, não sou eu que estou gerando esse mal na tua vida. Não sou eu que estou exercendo domínio sobre os teus sentimentos. Não sou eu que fico colocando na tua cabeça, ó, você mudou de cidade, daqui a pouco tua mãe vai morrer e você não vai aproveitar ela. Olha que coisa do diabo. Estou dando exemplos para você identificar. Você vai lá receber uma proposta de trabalho, algo do tipo, uma oportunidade melhor de vida, você muda de cidade. Aí você está feliz, meu Deus, agora eu vou ser feliz. Aí você chega lá, aí todo dia você sonha que a tua mãe morreu, sonha que teu pai morreu, sonha aí, você fala, meu Deus, você sente que traiu a tua família. Meu Deus, eu vou morar aqui nessa outra cidade, não vou ver meu pai e minha mãe com tanta frequência. Daqui a pouco meu pai e minha mãe vai morrer, eu não aproveitei eles. Você não tem controle sobre a vida dos teus pais, quanto tempo eles vão viver, tem? E ao mesmo tempo agora não consegue viver a vida que Deus está te dando. Isso é Deus? É Deus falando com você? O diabo querendo criar uma cadeia, uma cela e prender você. Aí você começa a brigar com o marido, não quero voltar. Aí você começa a falar, não, como na passagem eu tenho que visitar minha mãe, que eu sonho que ela vai morrer. Aí volta, fica lá 15 dias, teu marido, trabalho novo, se adaptando. Está precisando da esposa, e a esposa está lá porque ela está com medo da mãe, que possivelmente ela está amedrontada, que a mãe pode morrer. Deixa eu contar uma notícia para você, olha para o lado, olha para o outro. Todo mundo que você está vendo aí vai morrer um dia, inclusive eu. Só não sabemos a data. Então você está tendo medo e deixando de viver baseado numa informação que você não tem controle, você só sabe que vai acontecer um dia. Já viu aquelas pessoas atormentadas, elas não têm paz? Quem já viu isso? Elas ficam com medo de tudo. Pessoas que estão debaixo do senhorio. Mas pastor, aquela pessoa lê a Bíblia, ela ora em língua, eu já vi ela chorando. Mas quando eu olho para ela, em algumas atitudes não condiz. O que é isso? Uma pessoa que a casa foi varrida, colocada em ordem, o Espírito Santo mora lá, porém ela está sendo afetada por uma opressão. Talvez esse espírito oprimia teu avô, teu pai, e agora oprime você. Um espírito familiar, oprimindo, dizendo, olha, aconteceu na tua família, vai acontecer com você também. Então, eu não preciso ir longe. Se a gente for aqui enumerar durante o dia quantas vezes a gente recebe ataques de opressão e vozes malignas, muitas das vezes talvez a proporção é muito maior do que a gente gostaria e a gente não está ouvindo o Espírito. Existe uma forma de mudar isso? Sim. Existe uma forma de anular isso? Claro. Aqui diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Fala das fortalezas. Tem uma versão que fala fortalezas. Coloca para mim, por favor. 2 Coríntios 3, 10, 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O que ele está querendo dizer aqui? Eu vou te explicar. Embora eu viva nessa terra e o meu corpo é de carne, militar é lutar, guerrear. Ele está dizendo, embora meu corpo é natural e é carnal, a minha luta, a forma como eu luto, a forma como eu vou vencer esses espíritos, não é de uma forma carnal nem natural. Primeira coisa, a forma como eu vou vencer esse inimigo não será com as forças naturais, não será com o meu intelecto, não será com um livro. Pega um livro e fala para o diabo, olha, está escrito aqui nesse livro que você tem que ir embora. Já viu aqueles filmes de terror? O diabo ridicularizando as pessoas. A pessoa põe um crucifixo, a pessoa põe uma Bíblia, o demônio gospe, vomita, ridicularizando. Porque ele não respeita um livro, ele não respeita um crucifixo.
Ele respeita um crente lavado pelo sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo e consciente da autoridade que tem. Não adianta você ter uma autoridade se você não tem consciência dela. Então ele está dizendo, essa luta não é segundo a carne, embora você seja uma pessoa de carne e osso. Primeira coisa é isso. Segundo, verso 4. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. O que é uma fortaleza? Pega uma imagem de alguma fortaleza antiga e coloca para mim. O que é uma fortaleza? Qual é a ideia de uma fortaleza? Eu tenho aqui uma ilha, eu tenho aqui um pedaço de terra. Antigamente era assim. E o exército antigamente vinha me atacar de como? Através de navios. Então o que eles faziam ali na frente, bem no início da entrada daquelas terras, criavam o quê? Fortalezas, muralhas, para que o inimigo não tivesse o quê? Acesso à cidade. E para que aquele que está dentro da fortaleza continue governando a cidade. Então preste atenção, aqui está dizendo que o diabo, ele constrói o quê? Fortalezas dentro de nós. Então você já viu uma pessoa que ela tem tudo para ser liberta, mas você vai falar com ela, você tenta ser amoroso, ela é fria, ela é dura. Quem já viu isso? Essa pessoa já está num nível em que ela recebeu tanta opressão, ela recebeu tantas setas, que o diabo já construiu dentro dela o quê? Fortalezas, para ele governar lá dentro. Fortalezas dentro da alma. Aquilo lá é uma fortaleza. Aqui está dizendo, para destruir as fortalezas do diabo. Então o diabo ele constrói essas fortalezas, para que quando a palavra chegue, para que quando alguém tente ministrar em você, não consegue entrar. Porque ele construiu em volta daquele sofisma, daquele pensamento, uma fortaleza. Exemplo. Eu vou naquela igreja lá, mas eu não quero me relacionar com ninguém. Porque todos os relacionamentos que eu tive problema. Você pensa que você está governando. Você pensa que isso é uma ideia sua. Isso é uma sugestão diabólica que você aceitou. E o diabo já construiu o quê? Então você vem aqui, mas a palavra não tem acesso a você. Por quê? Existe uma fortaleza dentro de você. E se Deus não destruir essa fortaleza, arruinar ela. Lembra quando ele chega? Suba aos montes devagar, que o Senhor, é um cântico de guerra, vai guerrear. Sequem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Jericó era uma fortaleza. Olha, Josué, para vencer e derrubar essa fortaleza, tem que andar em volta com fé. E eles ficaram vários dias andando em volta. E no último dia, nas últimas voltas, vocês vão dar brados de vitória, palavras proféticas, e as muralhas vão cair. E quando as muralhas cair, vocês vão invadir a cidade. Então veja que não é simples derrubar fortalezas. Você se torna alguém crítico. Eu vou lá naquela igreja lá, mas eu vou dar uma analisada. Aí você vem, ou a igreja é perto demais, ou ela é longe demais. Não tem o meio termo. Você fala, não, o pastor é velho demais. Aí você fala, aquele é o pastor? Estava esperando um velho, um barrigudo, um careca. É aquele lá, é novo demais. Você tem fortalezas. E você pensa, não, eu estou no controle. Eu estou decidindo não fazer isso. Você aceitou sugestões que foram construídas tijolo por tijolo dentro de você, pedra por pedra, e fortalezas foram sendo criadas. Existem, que Deus me mostra, até mesmo pessoas dentro desse lugar hoje, casadas, que o cônjuge não tem mais acesso a áreas do seu coração, porque você ficou tão machucado, tão ferido, que você construiu fortalezas. E você fala, olha, nós vamos viver juntos, porque nós não podemos separar por causa dos filhos, por causa da Bíblia, mas você lá, eu aqui. E você pensa assim, não, eu sou dono da minha vida, eu não deixo mais ninguém me ferir. Mas no fundo, você é vítima de uma fortaleza. A opressão, querido,
ela é terrível. Sabe por que como ela trabalha? A opressão. Escute o que eu vou te dizer. Você não sabe o tanto que eu orei para pregar essa palavra, porque eu sei que é pesada, é liberta. Tem pessoas que estão sendo, o diabo não quer que você entenda para você não ser liberto. Porque tem fortalezas antigas dentro de você. A opressão, sabe como ela trabalha? Ela cria uma metodologia de rotina que se repete. Você já viu aquela pessoa que ela se relaciona com todo mundo que ela se relaciona? Todo mundo é errado, mas ela é a vítima. Quem já viu isso? Conhece alguém assim? Todo lugar que ela passou, por que você não deu certo com aquela pessoa? Eu nem te conto. Mais uma pessoa que me perseguiu, mais uma pessoa que fez isso comigo. A opressão, ela cria rotina, ciclos viciosos. Ela massacra, porque a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é uma rotina emocional. É você andar em círculo. É você ser um adulto com uma idade emocional infantil. Você não rompe. Você não consegue parar em trabalho nenhum, porque na hora que bate no teu limite, você sai. Você não consegue congregar muito tempo numa igreja, porque na hora que bate no teu limite, você sai. E todos os lugares que você saiu, todo mundo é errado, você é a vítima. Tome cuidado com pessoas assim. Por quê? Fortalezas, opressões. A opressão, ela cria um método, ela quer governar você. Ela quer governar a tua vida. Então ela fala assim, olha lá. A pessoa está às vezes conversando aqui, ó. Ela fala, olha lá, está falando de você. Nunca aconteceu isso com ninguém aqui dentro, né? Aí você fica meio louco, você fala, quem que está falando comigo? McFly tem aqui dentro, tem alguém aqui dentro. Lembra do McFly? Ei, McFly. Aí você fala, aí você já tem uma baixa estima. Aí você chega, aí alguém está cochichando, tal, bem na hora a pessoa olha para você. Não vão lá não, ele está falando de mim. Sabia que o pastor ia falar de mim. Eu te avisei. Porque todo lugar que eu vou é assim. E vai massacrando a tua alma. E vai isolando, afastando você de todo mundo que pode ser um instrumento de libertação. Ela te isola a opressão. E te engana, fala, não, aqui você está protegido. Mas na verdade você não está protegido, você é escravo. Já viu aqueles desenhinhos? Quando você era menininha, assistia da Cinderela, daquela que jogava as tranças, Rapunzel. Ela estava naquele castelo lindo. Mas ela era livre. Ela era feliz lá. Porque ela não era livre. Ela vivia dentro de um castelo perfeito. Só que o castelo aprisionava ela. O que adianta viver dentro de um castelo e você na verdade se engana e você é um prisioneiro? Porque aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E o martelo que esmiuça a penha, o anjo da marreta está aqui nessa noite. E ele vai derrubar toda a fortaleza e toda a mentira que Satanás construiu. A sua vida está construída em volta de mentiras, de sugestões. Não, para mim ser uma pessoa segura, eu tenho que ser uma pessoa que não posso relacionar com ninguém. Mentira. A tua cura está no teu irmão. A tua cura está em congregar. A tua cura está com pessoas que vão desafiar você a ser uma pessoa melhor, que vão lapidar você e que muitas vezes vão falhar com você, e você vai ter que exercer a compaixão e o perdão. Eu quero ser trabalhado, eu quero ser liberto. Salmos 9:9 diz que o Senhor, Ele é abrigo seguro para os oprimidos. Uma coisa é um abrigo para quem está oprimido. Outra coisa são fortalezas. Senhor, nós queremos ir contra todas as fortalezas que o diabo tem levantado na vida dos meus irmãos, aqueles que nos assistem também pela internet. Que haverá uma libertação hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou ler aqui uma outra versão de 2 Coríntios 10, que diz assim:
Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios, escute, falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, 2 Coríntios 10, Samuel, levando cativo todo pensamento. O que ele está falando? Eu vou pegar todo pensamento e vou levar cativo a Cristo. O que é isso? Sujeito a Cristo. Destruindo argumentos pretensiosos que se levantam contra o conhecimento de... Destruindo o quê? Bem forte. Destruindo o quê? Argumento. Não, mas a palavra de Deus está mandando eu fazer isso, mas eu penso desse jeito. Não, mas eu recebi uma palavra para agir assim, mas eu penso de um jeito. A opressão, ela gera argumentos. O que Deus está falando? Eu quero pegar esses argumentos, porque esses argumentos eles se levantam contra o conhecimento da minha palavra. Todo argumento é contrário à vontade de Deus. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem é bom de argumento é ruim de obedecer. Quem aqui já foi filho um dia? Todo dia, todo mundo. E quem aqui já é pai ou mãe? Então você sabe quando teu filho quer te enrolar, né? E Deus também sabe quando você quer enrolar ele, porque ele é pai. Não, sabe, eu não fiz isso por causa disso. Meu filho, por que você não fez o que o papai pediu? Não, sabe, papai, Aí você já vem na testa dele escrito argumento. E ele olha para a tua testa e acha que está escrito assim, trouxa. Só que Deus não é trouxa. Deus é um Pai santo. Então quando você vem com argumento, olha o que ele está falando. Sabe o que Deus está falando? Eu vou destruir os teus argumentos. Porque os argumentos, eles formam fortalezas que vão tornar você prisioneiro. Tem gente que está ali dentro, ó, igual aquela bateria, preso. Você pode falar o que for, você pode tentar abraçar, pode tentar beijar, pode fazer o que for, nada o atinge. Por quê? Os argumentos foram blocos e tijolos que foram ao longo do tempo construindo o quê? Fortalezas que o prenderam. E ele está falando, eu vou destruir as fortalezas. Eu vou destruir os argumentos. Eu vou destruir toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento meu, de Deus. E vou levar cativo todo o pensamento para torná-lo, olha aí irmãos, obediente a Cristo. Sabe o que ele está falando? Eu vou pegar cada argumento, cada pensamento que você tem, que não tem nada a ver com aquilo que eu penso, para você, e vou levar de fora da tua vida, vou derrubar a fortaleza, para que você seja obediente. Porque quando você for obediente, você vai usufruir das bênçãos. Você vai ser próspero, você vai ser saudável, você vai ser abençoado. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos que tem ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dares um futuro que eu desejo. Sabe o que ele está falando? Esse pensamento que você tem aí, não é o pensamento que eu tenho, dá ele aqui, vou tirar ele de você. A Bíblia diz, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Então ele está falando, todo pensamento que foi baseado na opressão, que foi baseado numa sugestão maligna, eu estou tirando de dentro de você hoje. Eu estou arrancando, eu estou tirando os cativeiros, estou libertando você dos cativeiros emocionais, derrubando as fortalezas emocionais. Cada bloquinho que você levantou da fortaleza, eu estou quebrando, eu estou derrubando, eu estou tirando o pensamento da inferioridade, o pensamento da incapacidade, o pensamento do eu não consigo, do pensamento da rejeição. E estou agora dando pensamentos maiores, estou dando pensamento de vida, estou dando pensamento de restauração, estou dando pensamento de cura.
como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus. Olha para o teu irmão e faz assim, ó. Faz assim com cara de profeta. Fala: Deus está tirando cada tijolo, cada bloco, cada argumento pretensioso, pensamentos que montaram essa fortaleza. Olha para o teu irmão, fala assim: Deus vai entrar aí dentro dessa fortaleza que você construiu. A Bíblia diz: Ele faz o solitário habitar em família. Deus não é Deus de solidão. Solitude é diferente de solidão. Solitude é quando eu quero ficar sozinho para ter um tempo com Deus. Solidão é tóxico. Solidão é maligno. Não, mas eu gosto de viver sozinho. Então você não ama Deus, porque Deus não ama a solidão. Solitude são momentos. Esse momento eu quero ficar sozinho, quero orar, quero ver a montanha, quero ver as nuvens. É solitude, são momentos. Mas solidão não vai fazer parte da tua vida. Não é bom que o homem seja só. O solitário se rebela contra a verdadeira sabedoria. O solitário é alguém que foi oprimido. Eu profetizo que eu estou tirando você dessa cela, que eu estou tirando você dessa cadeia, eu estou tirando você como um profeta dentro dessa fortaleza. Sai dessa fortaleza da solidão e vem habitar em família. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Solidão, sai em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Vamos entender como é construído uma opressão. Como começa? Primeiro, número 1. Fala número 1. A opressão começa com uma sugestão. Imagina uma planta. Brota aquele primeiro ramo, aquele tronco. É a sugestão. O primeiro ponto da opressão é sugestão, conselhos, argumentos. Então quando vem aquela sugestão diabólica, que não é o conhecimento de Deus, já é o diabo trabalhando para construir um ambiente de opressão, para te oprimir. Segundo ponto, agora já está brotando uma folhinha nessa planta. Sofisma. Tem uma versão nesse texto que a gente leu de 2 Coríntios 10 que fala: para destruir todo sofisma. Ali falou pretensioso que se opõe ao conhecimento de Deus. Mas existe outra versão que fala sofisma. Quem já ouviu falar de sofismas? O diabo usa sofismas. Você sabe o que é sofisma? Olha o que é o sofisma no grego, no original, olha. Decisão baseada em uma sugestão. Hostil à fé. Toda pessoa que tem sofisma, ela não tem fé. Ela hostiliza a fé. Nós vamos fazer o culto, nós vamos seguir todos os cronogramas, vamos obedecer a vigilância, vamos fazer o espaçamento. Não sei não, viu? Tem que tomar cuidado. Aí ela está achando como uma pessoa muito prudente, muito cautelosa. É uma pessoa que já saiu da sugestão, já aceitou a sugestão, e agora ela toma decisões baseadas nessa sugestão. Ela já está no processo de sofisma. Diga comigo: sugestão, sofisma, opressão. Para chegar na opressão, tem que passar pela sugestão e pelo sofisma. A sugestão é quando o diabo te dá uma opinião, uma ideia, um pensamento. Tuf, ele joga um dardo. Olha aqui, ó, um argumento. Olha aqui uma ideia. Ó, estão pregando aqui lá, estão falando aqui, mas olha aqui. Aí você aceitou a sugestão. Aí o próximo passo é depois da sugestão é o quê? Sofisma. O que é o sofisma? Exatamente, uma decisão baseada em uma sugestão. Diga comigo: sofisma é uma decisão baseada numa sugestão. Por isso que fala quebrar os sofismas. Porque quando uma pessoa ela está no nível da sofisma, ela já tomou a decisão, ela já aceitou a sugestão e tomou uma decisão. Ela já está decidida. Ela foi influenciada. Amém? Quantos entenderam?
O próximo passo, opressão, que é domínio ou senhorio. Então o primeiro passo, vamos lá. Sugestão, que é uma ideia, uma seta de um pensamento que o diabo lança. O segundo estágio é o sofisma, que é o quê? Tomar uma decisão baseada em uma sugestão. O sofisma é hostil à fé. E qual é o próximo passo? Opressão. Quando eu estou na opressão, eu tenho alguém, um espírito, exercendo um senhorio, um domínio sobre as minhas decisões e a minha vida. Então eu tenho que vencer a sugestão, para mim não cair no sofisma, de tomar uma decisão baseada nessa sugestão, e para não ser oprimido. Porque só Jesus pode ser Senhor da minha vida. Eu não aceito que o medo seja Senhor da minha vida. Efésios 6,16, olha o que diz. Nós estamos indo para o fim. Além disso, usem o escudo da fé. O escudo é uma arma de defesa. Existem armas que são de ataque. Existem armas que são de defesa. Eu estou recebendo, pastor, eu estou sofrendo ataques de sugestões. Estão quase tornando sofismas. Estão quase abalando a minha fé. Estão quase me fazendo a decidir, desistir, recuar. Qual arma que eu uso? Uma arma de defesa. Qual é a arma de defesa? O escudo da fé. Qual é o poder dele? Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É como eu te falei, eu não tenho muito tempo para explicar, mas a palavra inflamado ali no original é como se fosse assim: você foi envenenado. Já viu aqueles filmes antigos que o cara pega uma flecha, um dardo, ele passa no veneno de um escorpião, quem já viu? De uma cobra, ele atinge. Entra na pele. A pessoa não morre na hora com aquele ferimento que é superficial, mas o veneno que entra, ele vai debilitando a pessoa e ela morre. Quando o diabo joga um sofisma, quando o diabo joga uma sugestão, isso vem com veneno, que vai trazer morte para você. A pessoa chega num ponto que ela fala assim: meu Deus, tem que tomar remédio, ela está ruim. Por quê? Porque ela já passou da sugestão, do sofisma, e viveu muito tempo debaixo de opressão. Então ela tem que viver debaixo de remédio, e ela fica doente, porque o corpo dela fica bombardeado, porque ela recebeu veneno. Toda vez que um animal peçonhento pica alguém, é necessário do quê? O soro antiofídico. Você pega o soro e dá para salvar a pessoa. Qual é o soro que apaga o efeito do veneno em mim e em você? A fé. O que está escrito lá? O escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar. O que é isso? Você vai neutralizar. Você vai tirar o efeito que aquele veneno faria sobre você. Não adianta terminar o culto, você só fala: pastor, ora por mim. Eu estou ensinando a palavra, é a palavra que liberta. Não adianta orar por alguém que não tem entendimento. Porque a casa vai ser varrida, organizada, e vai acontecer o quê? Ficar vazia. A maior dificuldade hoje é isso aqui que eu estou fazendo. Ninguém quer aprender a palavra, que é um jeito mais fácil. Que é uma mandiga gospel. Que é uma macumba gospel. Mas a palavra de Deus está dizendo, olha lá que imagem bonita, olha. O escudo ele é muito importante. Por que o escudo da fé é importante? Porque ele neutraliza qualquer veneno que venha afetar a minha saúde espiritual. O veneno vai matar a minha vida espiritual, vai matar a mim. Então eu tenho que usar o antídoto. Qual é o antídoto? Qual é o antídoto? Fé. Contra o veneno eu uso o quê? Contra o veneno eu uso o quê? Fé. Então quando vem um pensamento maligno contra você, você tem que conhecer a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a. Então eu ouço a palavra. Quando o diabo veio, tentou inflamar Jesus, Jesus disse: está. Mas você não lê a Bíblia, como é que você vai falar isso para o diabo? Você não lê a Bíblia? Você não gosta? Você só fica na internet, no Instagram, nessas porcariadas aí? Você não assiste pregação? Você não ouve louvores? Então na hora que o veneno vem, você não tem um escudo. E ele te atinge.
Você tem que ter um antídoto. Quando ele vier e falar, olha, você não vai conseguir, você não vai dar em nada, sempre usando o nome de Jesus e a palavra, está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Mas isso que você está pensando é impossível. Tudo é possível para Deus. Mas você está sozinho. Diabo, você é burro mesmo, hein? Você acha que eu vou cair nessa? Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí você vai usando a palavra. Você vai proferindo a palavra. E a sua fé vai aumentando. Então contra um argumento que o diabo joga, você usa está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, nem só de pão viverá o homem. E tendo terminado tudo, o diabo o deixou, porque o veneno do diabo não fazia efeito. Como que o diabo é tipificado lá em Gênesis? Como uma serpente. Como o diabo é tipificado lá no Gênesis? Uma serpente. Em Apocalipse, como ele é tipificado? Um dragão. Em Gênesis ele é uma serpente, em Apocalipse é um dragão. Quem está alimentando esse bicho para ele ficar desse tamanho? Quem está alimentando ele, encorajando ele para ele crescer? Pare de encorajar o diabo, pare de dar alimento para ele. Deixa ele passar fome. Ele é a serpente derrotada, que o Senhor pisou na cabeça dele e o destronou e destruiu. Use a palavra de Deus. Ei, quando o diabo quiser crescer diante de você, eu sou o diabo, eu sou tudo isso, coloca ele no lugar dele. Fala assim, diabo, no poder daquele que eu sirvo, que é Jesus, você está debaixo dos meus pés, vem aqui para debaixo do meu pé. Coloca ele no lugar dele. Existia um grande homem de Deus, ele conta no livro dele que de madrugada um dia ele levantou. Eu li esse livro quando era adolescente para tomar água. E ele passou pela cozinha para pegar água. Quando ele viu um demônio, porque ele era um homem de batalhas espirituais, de evangelização. E ele viu um demônio se materializando na frente dele. Ele fez de conta que não viu, pegou a água, encheu a garrafa e foi subindo. Ignorou. E o demônio falou, ei, você sabe quem eu sou? Ele falou, quem? Eu sou o demônio tal. Ele falou, achei que fosse alguém mais importante, vou voltar para dormir. Ele ignorou. Tem gente que quer entrevistar o demônio. Tem gente, o que você fez? Conta como é que você faz as coisas. O demônio, ele é o pai da... Esse acha que vai te falar a verdade, como é que ele faz as coisas. Deixa de ser bobo. Não, pastor, eu fui lá, aí o demônio contou como ele faz tudo. Deixa de ser infantil. Como é que você destrói, como é que você tira o veneno dele? Fé. No nome de Jesus, eu vou dormir essa noite. Você vai sair daqui da minha frente do meu quarto, eu vou dormir em paz, porque deito em paz e logo eu pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar. Sai daqui, Satanás, na minha casa você não pode entrar. Acabou. Usa o escudo. Neutraliza o veneno. Pastor, pelo amor de Deus, o que foi? Eu vi uma mancha aqui, eu vi não sei o que, não consigo dormir. Tu é um crente ou tu é um saco de batata? Pega esse escudo aí, faz alguma coisa, luta, dá uma ordem para ele, fala para ele, sai, Jesus é comigo, sai da minha casa, solta a minha família. Eu vou destruir sua família. Além de chifrudo é rouco. Sai daqui, Satanás, a minha família é do Senhor Jesus. Usa a palavra. O escudo da fé para neutralizar os dardos inflamados do... Dardo inflamado é o que? Já ensinei, veneno. Sabe o que significa maligno no original? Aquele que distorce. Sabe o que é maligno no original? Aquele que distorce. Então vamos mudar e falar na tradução. A fé é o escudo que apaga as setas inflamadas daquele que distorce tudo. Você vai acreditar em alguém que distorce tudo? Ele vai falar para você, que problema grande que está vindo por aí, que situação. Aí você fala, grande é o meu Deus. O diabo, ele
Você olha na parede e você fala, você vê uma sombra, tarana, igual aquele filme de terror, tarana, é um urso, é um lobisomem, é um monstro. Na hora que você olha, é um ratinho que está passando. Já viu aquele desenho? Você bate o pé e sai correndo. Porque há autoridade no nome de Jesus. O senhor não tem medo do diabo? Não. O senhor não tem medo de demônio? Não. Eu gosto de expulsar demônio. Eu já até roubei demônio de pastor já. O pastor estava expulsando demônio lá. Eu falei, pastor, deixa eu expulsar um pouquinho. Eu fui lá e expulsei o demônio. Ele falou, você tirou o demônio de mim, era para mim expulsar. Eu falei, eu fui mais rápido que você. Lá em Belo Horizonte, quando eu tinha 20 anos de idade, a igreja tinha programa na TV, a igreja que eu participava, na Bandeirantes. E aí eles colocavam o telefone, o telebenção. Podia mudar para teledemônio. Porque o que tinha de endemoniado que ligava não estava escrito. E eles ligavam, pastor, você ora. Na época eu nem era consagrado pastor, mas já pastoreava, cuidava de igreja. Eu era solteiro, nem casado era. Você ora para mim, ora. Eu orava, a pessoa ficava endemoniada. Várias vezes eu tive experiência de libertação, assim, aprendi muito. Você tem autoridade no nome de Jesus. Use o escudo. Efésios 2, versículo 1 ao 5. Se eu tivesse ouvindo essa palavra, eu estava vibrando. Estava feliz. O evangelho sendo pregado, libertação. Efésios 2, de 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que ele está querendo dizer? Quando você era do mundo, quando você seguia a ordem natural do mundo, você tinha dentro de você o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? A Bíblia diz Satanás. Ele tem poder sobre o ar, ele age na região espiritual. E o que está falando? Ele está atuando naqueles que vivem em desobediência. O que mais? Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa. O que o diabo faz? Você está liberto, agora você segue a Deus. Ele não quer que você obedeça à vontade de Deus. Ele não quer que você usufrua das bênçãos. Ele quer que você continue sendo um desobediente, que segue os pensamentos e os desejos dele. Está escrito lá, olha, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, opressão e possessão. Como os outros éramos por natureza merecedora da ira. Verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo teu grande amor, que nos amou, verso 5, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça nós fomos salvos. Sabe o que está falando? Você era um escravo. Você achava, não, eu cato a mulherzada, eu faço, eu aconteço. Você era um escravo. Você seguia desejos que o diabo mandava. Ô bobão, vai lá e faz isso. Enche a cara de cerveja, você vai vomitar, vão te pegar tudo vomitado, vão te jogar debaixo de um chuveiro, você vai gastar dinheiro com cerveja, e no outro dia você vai trabalhar mal com ressaca e vai contar vantagem para todo mundo que bebeu tantas latas de cerveja, seu idiota. Tá bom, que boa ideia, Satanás, obrigado, eu vou fazer isso. Você vai falar, eu sou o cara, eu fui lá, sabe quantas latinhas, tomei tantas, e o diabo está aplaudindo você, isso mesmo. Continua fazendo tudo que eu mando. Continua sendo um otário, fazendo tudo que eu estou mandando. Seja meu escravo, você está na minha coleira. Verso 4 e 3. Faça tudo isso. Segue os desejos que eu mando você ter. Segue os pensamentos. Segue essa natureza carnal. Faz tudo. Faz acontecer. Aí Jesus entra, nos salva. E o que fala aqui? Que Ele nos dá uma nova natureza. Ele nos dá uma vida. Se Ele agora nos dá essa natureza nova, uma identidade, uma vida, não podemos mais viver como antes. Não podemos falar, Satanás, eu não vou aceitar nenhuma ideia tua. Eu não vou aceitar nenhum sofisma, eu não vou aceitar a tua opressão. Eu só sou guiado pelo Espírito Santo. E ali fala no verso 5, Deus nos deu uma vida juntamente com Cristo. A palavra Cristo no original é ungido. A Bíblia fala que a unção despedaça todo
jugo. Antes nós vivíamos de acordo com as nossas inclinações, pensamentos. E olha o que fala, que nós éramos filhos da ira. Coloca ali, Samuel. É um desses versículos que fala que antes éramos filhos da ira. Sabe o que é filhos da ira no original? Eu gosto de ler o original para a gente entender melhor. Filhos da ira, agitação da alma. Alguém que vive de forma impulsiva. Quando ele está falando ali, éramos por natureza merecedores da ira. Existe uma outra versão que fala, filhos da ira. Sabe o que é isso? Você era alguém impulsivo. Você era alguém agitado na tua alma. Vamos lá, fumar uma, vamos. Vamos lá, sai com tanto de gente, vamos lá beber até cair, vamos. Em busca de ser cheio, em busca de encher esse vazio. Você era um filho da ira, agitado, tendencioso na tua alma. Agora que você tem Cristo, você não pode ser almático. Você não pode ser uma pessoa que busca os seus interesses, que é tendencioso. Você não pode ser tóxico. Você tem que ser santo, porque Ele nos deu uma vida juntamente com Cristo. Cristo significa ungido. Fala comigo, aquele que é ungido, que tem todo o poder, me libertou. Para voltar e terminar, Atos 10:38 diz, a qual Deus ungiu. Nós acabamos de ler lá agora, que Ele nos deu uma vida juntamente com Cristo. Cristo significa o quê? Ungido, quer dizer, aquele que é ungido tem poder para me libertar e me dar uma nova vida. E aqui olha se encaixando, como Deus ungiu a Jesus, quer dizer, Ele deu autoridade, virtude, poder para Jesus quebrar esses pensamentos. Então sempre no nome de Jesus, Jesus, eu quebro agora todo sofisma, todo pensamento que não é do Senhor, tira da minha cabeça. Você tem que orar, você tem que exercer isso todo dia. Senhor, quebra o sofisma, quebra as fortalezas. Eu quero ser livre. Eu não quero fazer aquilo que eu penso que é o certo. Eu quero seguir o Senhor. Há muitas pessoas seguindo as suas vontades, pensando que são livres, são escravas. Liberdade só há em Jesus. Isaías 10:27, olha o que diz. Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Só o ungido pode quebrar. Lucas 4:18, olha o que diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou para curar os quebrantados de coração. A unção, ela despedaça todo jugo. A unção despedaça toda opressão. Por que existem muitos doentes hoje? Por que existem pessoas doentes na alma e no físico? Porque elas estão sendo oprimidas pelo diabo. Por isso o Senhor ungiu a Cristo, e com poder veio e curou a todos naquela época que eram oprimidos pelo diabo. Há muitos doentes, porque eles estão debaixo do senhorio e do domínio de Satanás. Eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, mas vive debaixo de uma opressão espiritual. Vive debaixo de um senhorio. Ah, sabe o que é? É que hoje em dia tudo é muito difícil, pastor. É que hoje em dia as coisas são difíceis. Não, é porque o diabo, ele tem um senhorio da tua alma. Ele brinca com as suas emoções. Ele brinca com os teus pensamentos. Você precisa ser liberto. Você precisa usar o escudo da fé. Você precisa usar o nome de Jesus. Somente Jesus pode exercer senhorio da minha alma. Somente Jesus pode exercer senhorio e domínio do meu pensamento. Só Ele pode sugerir o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Você pode colocar a mão na tua mente e dizer isso agora na tua cabeça. Fala: Senhor, tenho o domínio e tenho o senhorio dos meus pensamentos. Põe no coração, no peito, fala: Senhor, tenha o domínio e o senhorio dos meus sentimentos. Eu vou ler o que eu escrevi. A opressão, escute, a opressão é o meio pela qual Satanás traz doenças. Lá nós lemos em Atos. Você já parou para pensar que tem gente que fica doente por causa de opressão? Algum dia você imaginou isso? Isso é uma chave, é uma revelação que está sendo liberada aqui. Porque se você trata a raiz, você é livre.
Nós lemos Atos 10, 8. Ele curou muitos que eram oprimidos. Se ele curou, você cura quem é doente. Então a opressão, ela traz o quê? Doenças. E a opressão, ela vem do quê? Do sofisma. E o sofisma vem do quê? De sugestões. É assim que o diabo constrói essa equação. Sugestões e pensamentos que se transformam em sofismas. Sofismas são o quê? Decisões baseadas em pensamentos e sugestões. E opressão é o quê? Domínio e senhorio. Então quem me sugestiona e me leva a tomar decisões debaixo dessa sugestão, vai me dominar. E quando o diabo me domina, ele me oprime. Mas quando Deus tem de senhorio da minha vida, Ele me traz paz, Ele me traz amor, Ele me traz longanimidade, Ele me traz cura. Então eu vou te repetir. A opressão é o meio pela qual Satanás traz doenças. A doença é o meio pela qual Satanás traz a morte. Diga comigo. A opressão é o meio pela qual Satanás traz doenças. A doença é o meio pela qual Satanás traz a morte. Como resolver isso, irmãos? Como resolver isso? Olha que tremendo. Então Cristo morreu e ressuscitou para destruir o poder da doença e da opressão. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Já que o diabo através de opressão traz doença, e através de doença gera morte, eu vou morrer, vencer a morte, ressuscitar, para aniquilar a opressão, a doença e a morte, para que eles vivam. É visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O diabo falava, faz isso, tá bom, vou fazer. Agora vive debaixo de medo, tá bom. Aí o que Jesus fez? Eu vou morrer, vou ressuscitar, para que aqueles que estavam condenados ao medo, à morte, sujeitos à servidão eterna, fossem livres e tivessem uma vida de abundância e de paz. E eu termino falando de 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz: e o mesmo Deus de paz, Deus de, fala bem forte, diga Deus de paz. Se você tem um pensamento que não é de paz, não é. Como você cancela um pensamento, uma sugestão? A fé, a palavra e no nome de, para que essa sugestão não vire um sofisma, que se torna uma decisão baseada na sugestão, e para que não vire uma que é um governo e um senhorio de Satanás. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra irrepreensível é sem defeito. Então ele está falando, o teu corpo vai ser sem defeito, a tua alma, sentimentos sem. Como que eu vou terminar minha vida com a alma sem nenhum tipo de doença emocional? Porque eu não fui governado pelo senhorio de Satanás. Eu servi ao Deus da paz. Então todo dia eu estou em paz. Tem guerra, eu estou em paz. Tem lutas, eu estou em paz. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo. A paz não está sujeita a um pensamento sugerido por Satanás. A paz é uma pessoa, Deus, Cristo, Jesus, e Ele vive dentro de mim. Então eu não aceito sugestões.
sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, sem defeito, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensai, a Bíblia diz, lá nas coisas do alto. Tudo que for puro, coloca aí. Tudo que for de boa fama. Fique de pé no teu lugar, por favor. Nisto pensai. Eu só vou pensar naquilo que é de Deus. Eu só vou ter a mente de Cristo. Tenham a mente de Cristo. Diga comigo, eu preciso ter a mente de Cristo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Pensai nas coisas lá do alto. E eu termino com 1 Pedro 3,9, na parte final do texto, que diz: a fim de receber a bênção através da herança. Você quer receber a bênção? É através da herança. Você quer receber a bênção? É através da herança. Só tem a herança quem é filho. Eu sou filho, quem é filho? Então, através da herança, de tudo que Jesus conquistou, eu obtenho a bênção. Pastor, como que eu sou abençoado? Através da herança. Como que eu sei a minha herança? Como é que chama a primeira parte da Bíblia? A primeira divisão. A primeira divisão é velho. E a segunda divisão? Testamento você deixa para quem você deixou uma. Pega a tua herança aqui, ó. Você quer saber o que você tem direito? Pega aqui, ó. Traz essa palavra para dentro do teu coração. Pega as heranças que estão aqui como filho. Deixa a palavra de Deus guiar a tua vida. Deixa a palavra de Deus dar sugestões. Deixa a palavra de Deus ser hábito no teu coração. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos quebrar todo sofisma. Senhor, nós queremos quebrar toda a opressão. Senhor, nós queremos declarar libertação nesse lugar. Que vidas sejam completamente libertas. Feche teus olhos. Só o teclado. A presença de Deus está aqui. Sinta a presença de Deus te libertando. Sinta a presença de Deus quebrando toda a sugestão. Talvez você entrou aqui com decisões tomadas, porque o diabo tem te dado um monte de sugestão. Ele tem falado: faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, não faça isso. E Deus está te limpando agora. O Senhor está te limpando, eu profetizo. O Senhor está te libertando agora. Ribaçu Kobanás. Você pensava como teu avô, você pensava como tua avó, teu pai, tua mãe. E o Senhor está falando: pensa como eu penso. Pensa como eu penso. Receba os meus pensamentos. Talvez você pensou assim: eu vou morrer. Eu estou sentindo um negócio estranho. Não, você não vai morrer. Pastor, estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Nenhum mal virá sobre ti. Não vai acontecer nada ruim, porque o Senhor está contigo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A sua casa espiritual, o teu corpo, a tua casa espiritual não pode ser habitado por demônios. Não pode ser habitado por mentira. Manda esses demônios embora. Da prostituição, das drogas, que quer destruir a tua vida, do divórcio, relacionamentos tóxicos. Manda embora. Seja livre hoje. Tome uma decisão. Se você tem uma doença, dá o nome da doença. Fala: doença, eu te dou uma ordem, vai embora. Talvez você está com câncer, está com uma doença, porque você ficou debaixo de opressão. E ficou debaixo de opressão porque ficou debaixo de sofisma. E ficou debaixo de sofisma porque aceitou sugestão. Mas hoje você sabe a verdade. Aqui a palavra foi pregada. Fala: Satanás, tu é um mentiroso. Eu não aceito mais a tua sugestão. Câncer, vai embora do meu corpo. O meu corpo vai ser irrepreensível. Minha alma será irrepreensível. Meu espírito vai ser irrepreensível. Você que não acha que vai ser feliz, você que acha que não vai ser uma boa mãe, você que não acha que vai conseguir ser uma boa esposa, é mentira do diabo. Para de dar ouvido para ele. Diga: Jesus, no teu nome eu dou uma ordem. Todos os pensamentos que não são teus eu dou uma ordem: saia. Satanás, vai embora. Para de me oprimir, para de me machucar.
Comece a orar, comece a exercer a palavra. Não espera alguém pôr a mão na tua cabeça, ore. Se você não acredita por você, quem vai acreditar? Use o nome de Jesus, use o escudo. Neutralize esse veneno que entrou no teu corrente sanguínea. Neutralize esse veneno que entrou no teu espírito. Neutralize essa incredulidade. Neutralize esse medo. Há poder no nome de Jesus. Você que toma remédio para dormir, depressivo, demônio da depressão vai te abandonar. Você que tem pensamentos de violência, de crime, Deus quer te libertar, porque senão você vai morrer antes da hora. Eu vejo pessoas aqui que Deus já fechou a cova várias vezes, e Deus está falando: eu quero te libertar. Não brinca. Busca a tua libertação. Neutralize os dardos inflamados. Neutralize o veneno agora, pela oração no nome de Jesus. Nós exercemos o sangue de Jesus. Nós exercemos o nome de Jesus. Espíritos familiares vão embora. Talvez você não tenha um demônio morando dentro de você, um espírito maligno, mas você tem um espírito maligno jogando seta de dia e de noite, falando assim para você: joga esse carro ali, ó. Faz isso. Toma esses remédios aqui, vai acabar tudo. Corta o teu pulso. Pula daqui, põe uma corda. E eu ordeno agora que esse demônio do suicídio, da morte, vai embora. Capa preta, Exu, caveira, Exu nas trevas, sai. A libertação neste lugar. A libertação aqui nessa noite. A libertação aqui nesta noite. Exercemos o nome de Jesus e declaramos a libertação. Pessoas serão libertas. Pessoas que estão sentindo enjoo, Deus está libertando você agora. Começa a queimar, Senhor, todo espírito que inflamou, colocou doença nesse estômago, colocou doenças estomacais. Quebra toda feitiçaria, Senhor. Quebra toda obra de magia negra. Toda obra de feitiçaria seja quebrado agora. Queima, Jesus. No nome de Jesus eu ordeno, aonde houver um demônio alojado, escondido numa vida, agora coloca, Senhor, fogo, 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 fogo. Queima esse demônio, fogo, fogo, fogo. Queima, queima, queima todo demônio que está em oculto, em trevas. Eu chamo a luz agora, queima agora. Solta, 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 solta essas vidas. Solta, solta. Espírito de abuso infantil, espírito de pornografia, espírito de prostituição. Maria Padilha, eu te dou uma ordem: saia no nome de Jesus. Cancelamos agora, no poderoso nome de Jesus, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio serão cancelados agora. O Deus que ressuscita dos mortos e traz a vida está aqui para te dar pensamentos de paz, para transformar a tua vida, para libertar pessoas que estão doentes. Se você puder, coloque a mão no lugar onde você tem uma enfermidade agora, a mão direita. Coloque a mão sobre esse órgão, sobre esse lugar. Coloque a mão direita aí agora. Começa a queimar, Senhor, onde está essa mão agora. Começa a queimar agora, Senhor Jesus.
Agora nós damos uma ordem a essa doença, a essa enfermidade. Sai no nome de Jesus. É por terra em nome de Jesus. Doenças que são frutos de opressão espiritual. Jesus, na autoridade que Deus deu a Ele, curou os doentes, libertou os doentes que eram oprimidos. Esse meu irmão, essa minha irmã, fruto de uma opressão, fruto de um sentimento de incapacidade, de opressão, que trouxe sobre ele alguma doença na coluna, nos rins, no coração, nos nervos, nos tendões. Agora nós cancelamos no coração, no pulmão, no estômago. Agora, cancelado agora no nome de Jesus. Cancelamos no nome de Jesus. Cancelamos no nome de Jesus todo espírito de doença, dor nas juntas, dor de reumatismo, insônia, depressão. Agora começa a queimar, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Vai desintegrando todo o câncer, vai desintegrando todo o tumor, vai desintegrando agora. Cura, Senhor, a alma e cura o físico dela. Queima, Jesus, com teu poder. Queima, Jesus. Eu vejo pessoas que estão evacuando, e elas evacuam e saem partículas de sangue. Vejo pessoas que estão tendo hemorragia, mulheres que estão tendo hemorragia constante. Agora queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Todos os demônios que trazem doenças nos órgãos sexuais, na parte intestinal, no canal do reto até o intestino. Agora eu cancelo na autoridade do nome de Jesus. Haja libertação. Haja libertação em nome de Jesus. Oh, as cadeias quebradas. As correntes sejam dispersadas. Toda obra de feitiçaria, toda obra de negra, toda obra maligna quebrada no nome de Jesus. Liberta toda prisão. Eu vejo uma cabeça e uma cela dentro dessa cabeça. Oh, tira ele dentro dessa cela, tira ele dentro dessa prisão. Solta ele, solta os pensamentos dele. Espírito de violência, sai no nome de Jesus. Quebra toda maldição. Liberta no nome de Jesus. Liberta no nome de Jesus. Libertamos de todas as doenças emocionais em nome de Jesus. Solta. Quebramos. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, solta. Toda doença é desfeita, toda doença é quebrada, toda doença é quebrada agora. Agora, quebrada. Solta. Em nome de Jesus, solta. Tem pessoas que começam a suar. Tem pessoas que começam a suar frio. Tem pessoas que começam a sentir mal. É libertação. Deus está te libertando agora. Há poder no sangue de Jesus. Receba libertação. Receba libertação. Receba. Todo mal é quebrado, toda influência, todo pensamento, todos os sofismas, sai no nome de Jesus. Quebramos no nome de Jesus. Quebramos no nome de Jesus. Solta no nome de Jesus. Solta. Libertação. Haja libertação agora. Completo. Saia. Todos os demônios saiam. Todos os espíritos que estavam nas costas dele saiam. Todos que estavam governando ele. Solta a vida dele. Eu desfaço. Eu quebro agora toda influência maligna. Sai no nome de Jesus. Solta. Em nome de Jesus. É removida toda sentença de morte. Todo punhal é arrancado. Oh, em nome de Jesus. Solta. Declaramos curados os doentes, os enfermos, e os opressos sejam curados.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, vinde a mim, diz o Senhor Jesus, e eu vos darei descanso, e eu vos aliviarei. Você que tem uma alma inquieta, você que tem uma alma estressada, você que tem sentido fatigado, você que tem sentido cansado, seja liberto em nome de Jesus. Senhor, todo pensamento de incapacidade na vida dela, de inferioridade, de vontade de não viver, de deixar de viver, não ter alegria na vida, solta, Senhor, tira, Senhor, restaura, Senhor, a alma dela, restaura, Senhor, os sentimentos, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Receba o poder, receba o toque do Espírito Santo, receba o toque do Espírito Santo, receba o toque do Espírito Santo. Aleluia, receba o toque do Espírito Santo, receba o toque do Espírito Santo. Haja libertação na tua vida em nome de Jesus. Haja libertação agora em nome de Jesus. Oh, ninguém aqui vai ser filho da ira mais. Ninguém aqui vai ter uma alma inconstante. Ninguém vai ter uma alma agitada. Toda agitação que tenta agitar a alma dele, como uma tempestade que vem de repente, uma explosão que vem do nada, que traz uma fúria, sai! Seja liberta agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja liberta agora em nome de Jesus. Receba todo peso nos seus ombros, todo cansaço é arrancado agora e vem um alívio imediato. Sai todo peso em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, liberta, Senhor, restaura para a honra e glória do teu nome. Oh Jesus, poderoso, Jesus maravilhoso, tu és poderoso, Senhor, para curar, para libertar vidas, para restaurar. Em nome de Jesus, nós atiramos agora todos os espinhos, tiramos todas as agulhas, essas fincadas que vocês sentiam no corpo, essa dor que você sentia é arrancada agora em nome de Jesus. E nós liberamos cura sobre vocês, sobre a alma, sobre o corpo, para a honra e glória do nome de Jesus. Diga eu sou curado, eu sou restaurado, eu sou liberto no nome de Jesus. Aplauda e glorifica o nome de Jesus.